Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, o conteúdo que a gente vai trabalhar esse bimestre fala sobre combustíveis. O tema principal, o tema da matéria é sobre combustíveis. Eu acho que nem precisa falar muito sobre esse assunto porque vocês sabem o que é combustível. De uma maneira assim, bem direta, combustível é o que fornece energia para gerar trabalho. Então, por exemplo, você tem um carro, você coloca combustível. Aquele combustível vai fornecer energia para o motor. E o motor vai trabalhar para gerar trabalho, no caso, para o carro se movimentar. Sobre combustíveis, nem precisa falar tanto, porque vocês já conhecem muitos tipos de combustíveis. E os combustíveis mais comuns, os mais populares, são os de origem fóssil. O que seria um combustível de origem fóssil? São aqueles que são originados do petróleo. É o diesel, a gasolina, o gás de cozinha, que no caso é derivado do petróleo, o piche do asfalto, o piche que é usado no asfalto para poder, quer dizer, no caso o piche não seria um combustível, né? Mas assim, os combustíveis fornecem energia para que você possa movimentar algo. Então, existem vários combustíveis para todos os tipos de objetos, de máquinas que precisam de energia para poder se movimentar. Por exemplo, existe um combustível específico para fazer um avião, decolar. Existe um combustível próprio para que o carro possa se movimentar. Existe um combustível próprio para um trem. Antigamente, os trens eram, aliás, até hoje existem, os trens que eram movidos a carvão. Você jogava o carvão lá dentro, aquele carvão era queimado, aliás, esse carvão é queimado, ele emite grande quantidade de calor e o trem começa a se movimentar. Então, por que os combustíveis de origem fóssil, tanto o carvão quanto o petróleo, né, por que eles são tão falados atualmente? Porque a gente está numa era em que o consumismo aumentou tanto que os recursos da natureza começaram a diminuir. E, além desse consumo ter aumentado, o desgaste da natureza, do ar que a gente respira, eles começaram a sofrer mudanças, começaram a sofrer alterações, e essas alterações recaíram sobre a gente. Então o ser humano precisou pensar num novo tipo de combustível para poder não afetar tanto o meio ambiente e o meio ambiente não devolver para a gente da pior maneira que a gente já sabe que acontece: aquecimento global, mudanças climáticas, mudanças bruscas de temperatura, lugares que antes choviam hoje não chovem mais, toda essa questão ambiental que eu acho que vocês já devem estar por dentro desse assunto. O que eu quero passar para vocês nesse bimestre é o seguinte: toda reação química existem substâncias que vão ser consumidas e substâncias que serão formadas. Substâncias que serão consumidas são chamadas de reagentes. Por que reagentes? Porque eles reagem. E o que então seria o meu produto formado? Eu estou com material aqui, eu vou produzir essa tabela periódica. Qual é a minha matéria-prima? É o papel, é o plástico, é a madeira. O que então seria o meu produto? É o que eu produzi. Deu para entender? Reagentes é o que vai reagir. Produto é o que vai ser formado. Então, um grande cientista chamado Lavoisier, eu acho que é assim que pronuncia, Lavoisier, dizia o seguinte: vamos supor, eu tenho, por exemplo, essa quantidade de água e tenho essa quantidade de papel alumínio. Ele dizia o seguinte: quando esse material era colocado para reagir, participava do processo, tal, essa reação aconteceu. No final da reação,
o mesmo material, a mesma massa que eu tinha antes de reagente, é a mesma massa que eu tenho de produto, se essa reação for feita num recipiente fechado. Vou explicar para vocês. Eu tenho uma vela. Vou acender a vela aqui. Ó, acendi a vela. Vamos supor, essa vela ela está sendo queimada, ou seja, ela está em processo de combustão, a vela está sendo queimada. Agora vamos supor que eu vou fechar o meu sistema. O que é o meu sistema? Meu sistema é o que eu estou analisando. O que é um sistema? É algo que eu estou estudando, que eu estou analisando, que eu estou avaliando. Então esse é o meu sistema. O meu sistema inicial, no caso é esse, com a vela acesa. Eu vou fechar o sistema. Por que eu vou colocar o copo em cima? Porque Lavoisier dizia que, num sistema fechado, a massa que eu tenho antes do produto, do reagente, é a mesma massa que eu tenho depois que se forma o produto. Então, olha só, se eu tampar a vela, eu vou ter o meu sistema fechado. Quando eu tenho esse sistema fechado, reparem que a vela continua um pouquinho acesa, e essa vela ela vai ser consumida bem pouco a pouco. Observem só. Repararam que no fundo do... Minha mulher vai me matar. Repararam que no fundo desse copo aqui tem uma manchinha preta? O que ele queria dizer com a massa se conserva? Ele dizia o seguinte: todo esse fogo que queimou a vela produziu uma substância. Que substância é essa? Um gás. Ele dizia o seguinte: se o sistema estiver totalmente fechado e eu coloquei alguma coisa para reagir dentro desse sistema fechado, o peso que eu tenho, a massa que eu tenho antes, é a mesma que eu tenho depois. Então vamos supor, no início do sistema eu tinha 30 gramas de vela dentro daquela reação. Depois que ela foi consumida totalmente, eu continuo tendo a mesma massa. Aí você fala assim, cara, mas professor, a vela vai praticamente desaparecer aqui dentro. Como é que ela vai permanecer a mesma coisa? Ele dizia o seguinte: o produto formado daqui é um gás. E no caso vai ter um pouquinho da cinza e um pouco da vela que vai restar. O que ele dizia? Ele dizia o seguinte, que o material que está aqui dentro, a substância que foi consumida, não desapareceu completamente. Ela foi transformada. E essa transformação formou produtos diferentes? Formou-se. Mas e a massa? Permaneceu a mesma coisa? Somando a massa do produto, tem que ser exatamente a mesma massa dos reagentes. Então, se eu tinha, tipo, 10 gramas aqui, eu tenho 10 gramas no final. Ah, mas é o mesmo material? Não. Eu tinha uma vela, ela passou por um processo de formação, por uma transformação, produzindo quem? Um restinho de cinza, um restinho da vela e o gás que foi liberado. Esse gás que foi liberado, somado com a massa dos outros que sobraram aqui, possui a mesma massa que ele tem do produto, do início dos reagentes. Então, lei de Lavoisier, a massa dos reagentes é a mesma massa que eu tenho do produto. Ah, mas qual foi o produto formado? Aí já não importa. O produto é totalmente diferente do que eu tenho antes. Entenderam? E eu vou mostrar uma reação para vocês. A massa que eu tenho antes nos reagentes é a mesma massa que eu tenho no final de produto. Então, se do lado dos reagentes, vamos supor, eu tenho 10 gramas de isqueiro mais 10 gramas de espátula. Quer dizer, quanto que eu tenho de reagentes? Eu tenho 20 gramas. Se eles passarem por uma transformação
produzindo esses dois materiais, quer dizer que a soma desses dois materiais vai dar exatamente a 20 gramas. Por que Lavoisier dizia isso? Por quê? Porque a massa do material reagente é igual à massa do produto em um sistema fechado. Então, a massa sempre vai se conservar. Sempre vai se conservar. E foi assim que ele criou a seguinte lei. Na natureza, nada se perde, nada se cria. Tudo apenas se transforma. As coisas se transformam, elas não desaparecem, tá bom? Ó, a experiência que eu vou fazer para vocês, ela é bem simples, só que é uma experiência que eu não faço ela já faz um tempo. Vou mostrar para vocês o que são reagentes, o que é uma transformação química e que vocês já viram várias vezes em sala de aula. Olha só, de um lado eu tenho os meus reagentes, reagente A e B. E do outro lado dessa setinha, essa setinha representa transformação. Então, reagente A mais reagente B vai se transformar em produto C. Por que as letras são diferentes? Porque o meu reagente A é diferente do reagente B e com certeza vai ser diferente do produto que vai ser formado. Olha só, para essa reação, olha os reagentes que eu vou precisar. Reagente A. Peraí. Ó, reagente A, eu tenho água. Reagente B, eu tenho papel alumínio. Reagente C, eu tenho soda cáustica. Quem vai ser o meu produto formado? É o que vocês vão ver no final. Então, eu tenho reagente 1, reagente 2, reagente 3. Ah, precisa ser sempre 2 reagentes? Não. Precisa ser 3 reagentes? Não. Pode ser quantos reagentes forem necessários. Por exemplo, você vai fazer um bolo. O que você precisa para fazer uma reação, para produzir um bolo? Precisa do reagente farinha de trigo, com reagente óleo, com reagente ovo, com reagente, enfim, tem um monte de reagente. Todos esses reagentes, quando eles são misturados, o que ele produz no final? O bolo. Então, olha só, eu tenho reagente água, reagente papel alumínio e reagente soda cáustica. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou colocar o óculos. O que eu vou colocar primeiro? Eu vou colocar o papel alumínio dentro da água. Olha só, viram que já aconteceram aqui? Nada, porque não aconteceu nada ainda. O papel alumínio só está por cima da água, tá bom? Agora, quando eu adiciono Agora eu vou adicionar a soda cáustica. Pessoal, olha só. Soda cáustica é um material extremamente corrosivo. Muito corrosivo. Eu vou mostrar para vocês. Essa experiência, no canal do terceiro ano, eu estou explicando para eles, eu expliquei para eles no vídeo, o que é soda cáustica e por que ela é tão corrosiva. Então, se vocês tiverem curiosidade, entrem lá nos vídeos dos terceiros anos e assistam, tá bom? Para vocês entenderem o que é soda cáustica, para que serve, qual é o risco que tem de você
que você vai, se você manusear um material desse, olha só. Aqui eu tenho uma bexiga. Pessoal, olha só. Todos os reagentes que eu tinha estão aqui dentro. Observem só. Aqui os reagentes já estão reagindo, estão entrando em contato, já estão se chocando uma contra a outra e já já o papel alumínio vai ser derretido. Estão vendo essa setinha? Essa setinha aqui indica o quê? Transformação. Quer dizer que todos os meus reagentes estão passando por um processo intermediário, onde os reagentes estão reagindo, tá bom? Espera só um pouquinho que os reagentes vão começar a produzir. Observem só, apesar de não dar para ver direitinho, todo o papel alumínio está começando a ser derretido. Conforme ele vai sendo derretido, um gás vai sendo liberado dessa reação. E a substância está reagindo. Isso aqui, ó, é um sistema fechado. Quer dizer que a massa dos reagentes é a mesma que eu vou ter no final do produto, só que o produto não foi formado ainda. Então, o que seria um sistema fechado? Isso é um sistema fechado. Eu tenho os reagentes aqui dentro da garrafa e tem um gás que está sendo aprisionado dentro dessa bexiga. Olha só para vocês entenderem, pessoal. A soda cáustica ela é extremamente perigosa. Só para vocês terem ideia, ela está derretendo o papel alumínio. Imagina se deixa cair na nossa pele, que não aguenta nada. Então, pessoal, lembra que eu mostrei? Olha para vocês verem o que aconteceu. Qual foi o resultado da minha reação? Sobrou esse líquido preto. Por que está preto? O papel alumínio derreteu aí dentro. Então dá para ver que a soda cáustica é uma substância muito corrosiva. Eu não estou usando óculos e avental só para me aparecer. Entenderam? O que foi produzido no final? Essa bexiga. E o que eu tenho dentro? Qual foi o meu produto? O que foi produzido dentro dessa bexiga? Um gás que é usado como combustível de foguete, que é o gás hidrogênio. Diferente do que muitos pensam, o que alça um foguete à Lua, o que lança um foguete à Lua, não é simplesmente gasolina, gás de cozinha. Não, é um combustível, que no caso é o próprio gás hidrogênio, que é um gás
inflamável, extremamente inflamável, que são usados para lançar foguetes, enviar foguetes à Lua. Eu vou mostrar para vocês agora esse combustível que foi produzido através do papel alumínio e as substâncias que estavam aqui dentro, tá bom? Só que, pessoal, eu vou lembrar uma coisa. Não é para fazer em casa, não é para tentar fazer em casa, não é para... Não, porque é extremamente perigoso. Eu, na verdade, a última vez que eu fiz essa experiência faz muito, mas muito tempo mesmo. Justamente porque eu tenho receio de fazer ela. Entendeu? Então já usei avental de proteção, já usei óculos, a luva que eu acabei não trazendo ainda, mas assim, eu estou bem protegido para fazer essa experiência. Então eu estudei também, eu procurei saber quais são os danos que podem causar, tal. Enfim, agora o que eu vou fazer? Eu vou primeiro achar o isqueiro, né? Peraí. Tem a bexiga.